Irmão Elvis, e qual é a maior alegria para uma pessoa? A salvação. A Bíblia diz que quando uma pessoa ela é salva, ela se alegra na presença do Senhor. E também aquele que o salvou se alegra no céu. Quem é salvo se alegra na terra. E aquele que o salvou se alegra no céu. Quem recebe a salvação faz a festa aqui na terra. E quem o salvou faz a festa no céu. Porque está revelado na Bíblia Sagrada que Deus se alegra e faz a festa quando o pecador se arrepende dos seus pecados. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 3, versículo de número 18. Diz assim a palavra de Deus: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu quero aproveitar esta oportunidade para falar sobre 3 verdades sobre a salvação. E quando nós ouvirmos essas 3 verdades sobre a salvação, nós vamos ter a certeza de que somos salvos. E aqueles que ainda não é salvo, ao ouvir essas 3 verdades, vai saber que é possível, através de Jesus Cristo, receber a salvação. Como é a salvação? Para quem é a salvação? Como ter certeza da salvação? Ser salvo de quê, meus irmãos? Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar todos aqueles que nele crê. Mas você já se perguntou, ser salvo de quê? Nós precisamos ser salvo de muitas coisas. Nós precisamos ser salvo de nós mesmos. A Bíblia revela em Provérbios capítulo 4 e o versículo de número 3: se tem uma coisa que nós devemos guardar, guarda o seu coração, porque do nosso coração procede as saídas da vida. Em Jeremias capítulo 17, versículo de número 5, a palavra do Senhor diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua própria força, a sua própria confiança e se afasta do Senhor. Este versículo aqui não nos ensina que não podemos ter amigo. Não é isso que a Bíblia Sagrada está dizendo. É óbvio que nós podemos ter amigos e Deus prepara verdadeiros amigos, mas temos que ter cuidado com os Judas da vida. Mas esse versículo não está falando disso. Maldito o homem que confia no homem maldito o irmão Elvis se em primeiro lugar confiar no irmão Elvis. Maldito é você se pôr a tua confiança em primeiro lugar em si próprio e Deus em segundo lugar. Mas como Jeremias é um pregador equilibrado e completo, ele apresenta o problema no versículo 5. No versículo 7 de Jeremias capítulo 17 tem a solução: bendito os homens cuja confiança e esperança é o Senhor. Para ser abençoado, no Salmos 37, versículo de número 5, a palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nós precisamos ser salvos do pecado. A palavra do Senhor revela em Isaías capítulo 59, versículo de número 2, que aquele que vive na prática do pecado, que vive na iniquidade, está afastado, longe da presença do Senhor. Nós precisamos ser salvos por Jesus do diabo. Em Apocalipse capítulo 20, esse ser é tão maligno que Jesus dá 4 nomes para esse ser terrível. Ele é chamado de dragão, ele é chamado de a antiga serpente, ele é chamado de diabo e ele é chamado de Satanás. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar de toda a destruição que o dragão quer causar nas nossas vidas. Nós precisamos ser salvos por Jesus
da antiga serpente. Lá em Gênesis capítulo 3 fala da antiga serpente. A antiga serpente, ela é enganadora. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar de todo o engano, de toda a influência da serpente, do diabo, o tentador. Mateus capítulo 4, ele tentou Jesus com as piores tentações, mas Jesus teve vitória. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar do diabo, das suas tentações e da sua influência maligna que nos afasta do Senhor. Satanás significa acusador, e Jesus morreu na cruz para nos salvar de todas as calúnias, de todas as acusações de Satanás. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar da condenação eterna ao inferno. Daniel, capítulo de número 12, versículo 2. Naquele dia, uns ressuscitarão para a vergonha e outros para a alegria eterna. Salmos 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus disse que nós não temos que temer a homens que pode matar o corpo, mas temei a Deus que pode matar o corpo e fazer a alma perecer no inferno. Jesus veio para nos salvar da condenação eterna. Por isso, a primeira verdade sobre salvação que nós precisamos saber, entender e compreender é que a salvação é gratuita. João capítulo 3, versículo 18, que nós lemos: quem nele crê não é condenado. Romanos capítulo 6, versículo 23: o salário do pecado é a morte, mas graças a Deus, meus irmãos, que tem uma vírgula. O salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é gratuita. Em Romanos capítulo 3, o versículo 23, diz que todos pecaram. Irmão Elvis, mas Jó foi um grande homem de Deus, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Mas Jó também pecou. Irmão Elvis, o profeta Daniel foi um homem que andou na presença do Senhor, mas Daniel também pecou. Irmão Elvis, José foi um homem que andou na presença do Senhor, mas também pecou. Abraão foi um grande homem de Deus, mas também pecou. Davi foi um grande homem de Deus, mas também pecou. Pedro, os discípulos, o apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus, mas também pecou. A diferença é que se arrependeram, confessaram e Deus mudou a vida de cada um deles. Todos pecaram e estão destituídos, isto é, afastados da presença de Deus. Mas graças a Deus existe o versículo 24 do capítulo 3 de Romanos. Enquanto o versículo 23 diz que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus, o versículo 24 diz que nós somos justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2 e o versículo de número 8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de mim e não vem de você, é dom de Deus, para que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. A salvação, meus irmãos, ela é gratuita. Irmão Elvis, qual é a maior dádiva? Dádiva é o ato de alguém dar algo de valor de forma gratuita. A salvação é a maior dádiva, e Deus quer te dar a salvação como um presente gratuito. Irmão Elvis, qual é a maior promessa da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse? A salvação. Irmão Elvis, qual é a maior bênção de todos os tempos, de todo o universo, de toda a eternidade? Qual é a maior bênção que o Senhor nos dá de forma gratuita? A salvação.
Irmão Elvis, qual é a maior vitória de uma pessoa? A salvação. Não tem o que se discutir, não tem o que duvidar. A maior vitória que o Senhor quer nos dar é a salvação. Romanos capítulo 8, nós somos mais do que vencedores. Irmão Elvis, e qual é a maior alegria para uma pessoa? A salvação. A Bíblia diz que quando uma pessoa ela é salva, ela se alegra na presença do Senhor. E também aquele que o salvou se alegra no céu. Quem é salvo se alegra na terra. E aquele que o salvou se alegra no céu. Quem recebe a salvação faz a festa aqui na terra. E quem o salvou faz a festa no céu. Porque está revelado na Bíblia Sagrada que Deus se alegra e faz a festa quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Segunda verdade, a salvação, meus irmãos, ela não vem das obras, não vem dos seus atos. Meus irmãos, perceba que atitude é extremamente diferente de ato. Mas quando a atitude e o ato se unem dentro de uma pessoa, o resultado vai ser da alegria da salvação, vai ser de receber a vitória, vai ser de receber a maior dádiva, a maior promessa, a maior bênção. Qual é a diferença das nossas atitudes para os nossos atos? A diferença é que a atitude é no coração. Atitude é na mente, pensamento. É quando você decide fazer uma coisa. Quando você toma a atitude de fazer alguma coisa. Mas isso está na sua mente. Só vai se tornar ou concretizar um ato, uma obra, quando você pratica aquilo que está na sua mente. Nós não somos salvos pelos nossos atos, não somos salvos pelas obras, não somos salvos pela caridade, pela bondade, não somos salvos nem pelo que fazemos e nem pelo que nós deixamos de fazer, porque a salvação é pela graça, a salvação ela é gratuita. Mas se não somos salvos pelo nosso esforço humano, se não somos salvos pelas nossas práticas, nós somos salvos pelo quê? Nós somos salvos por 3 atitudes tomadas na nossa mente e no nosso coração. Quais são essas 3 atitudes que nós temos que tomar para sermos salvos por Jesus Cristo de todo esse mal que a Bíblia apresenta? Primeira atitude para receber a salvação: arrependimento de uma vida constantemente na prática do pecado. Qual é a primeira atitude? Arrependimento. Por que nós temos que tomar a atitude de se arrepender dos nossos pecados? Porque não existe salvação para quem não se arrepende dos seus pecados. A segunda atitude é nós levantar a mão e confessar que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. A Bíblia revela lá na carta de Timóteo que não há ninguém como Ele. Não existe outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo, homem. Jesus é o Salvador. E por que nós temos que confessar? Porque não existe salvação para quem não toma atitude e confessa com a boca Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Terceira atitude para receber a salvação: largar, deixar, abandonar, renunciar à prática constante da iniquidade, pecado acostumado e relaxado.
São pessoas que vivem no pecado, no vício, nas trevas, na imundícia e não quer compromisso com a palavra de Deus, não quer compromisso com o Deus da palavra, não quer compromisso com a igreja do Senhor. E por que nós temos que tomar a atitude de abandonar a prática do pecado? Porque não existe salvação para quem não abandona a prática do pecado. Agora, meus irmãos, eu quero te dar um exemplo de atitude e de ato. Lucas, capítulo de número 19. Jesus está passando em uma cidade por nome de Jericó. E ali havia um homem por nome de Zaqueu, que tinha estatura baixa e era um homem muito rico, publicano e rico. A Bíblia diz que Zaqueu se interessou em ir ter com Jesus, em ver Jesus, em falar com Jesus. Ele ficou sabendo que Jesus ia passar ali e ele aproveitou a oportunidade para tomar a atitude, a maior atitude da sua vida. A Bíblia diz que ele é pequena estatura. Por ele ser baixinho, ele teve dificuldade diante da multidão para ver Jesus. A Bíblia diz que Zaqueu vai subir numa árvore e dali ele vai ver Jesus. A palavra do Senhor diz que Jesus chegou debaixo da árvore e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou na tua casa. Quando Jesus entra na casa do pecador, quando Jesus entra na casa de um homem que era avarento, amante do dinheiro, quando Jesus entra na casa deste homem a qual o dinheiro era o senhor de Zaqueu e não Zaqueu o senhor do dinheiro. O dinheiro não é o problema é o coração do homem, porque o dinheiro e o poder revela quem nós somos de verdade. E Zaqueu era avarento, o Deus de Zaqueu era o dinheiro. Mas quando Jesus entra na casa desse pecador, a Bíblia diz e revela que as pessoas, os fariseus, que estavam do lado de fora, ao presenciar a cena, começaram a murmurar, dizendo: como pode Jesus entrar na casa de um pecador? E a Bíblia diz que Jesus está na casa de Zaqueu. Se Jesus está na casa de Zaqueu, estava tendo um culto na casa de Zaqueu. Se Jesus está na casa de Zaqueu, com certeza estava tendo pregação sobre a salvação. A Bíblia diz que no meio do culto, no lar, na casa de Zaqueu, Zaqueu tomou uma atitude, se arrependeu. Segundo, ele se levantou. Se Zaqueu se levantou, ele estava sentado assim como os meus irmãos estavam. Mas quando ele sente a presença de Jesus e ouve Jesus, ele se arrepende, ele se levanta e ele confessa a Jesus. Ele diz assim: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens, metade da minha fortuna, metade do meu dinheiro, metade dos meus bens materiais para os pobres. E Senhor, se eu tenho defraudado alguma pessoa, eu vou devolver 4 vezes mais. A palavra de salvação só é liberada na vida de Zaqueu quando Zaqueu levanta, se arrepende e confessa. Então agora quem se levanta é o Salvador e diz: hoje veio salvação nessa casa. Agora eu te pergunto, Zaqueu está no culto, ouve a palavra, sente a presença, toma atitude, se arrepende, toma atitude, confessa. Sabe o que Zaqueu fez? Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Sabe o que Zaqueu fez depois de tomar uma atitude? Romanos capítulo 10, versículo 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só que Zaqueu tomou a atitude. Ele tomou a atitude na mente e no coração de dividir a sua riqueza com os pobres. Ele tomou a atitude de confessar. Ele tomou a atitude de renunciar ao pecado. Aí vem a pergunta. Jesus imediatamente liberou a palavra de salvação.
Será que deu tempo Zaqueu fazer o que ele falou? Não, mas Jesus deu a salvação a ele, porque a salvação é gratuita. E por que Jesus deu a salvação para Zaqueu? É porque quando um homem verdadeiramente se arrepende de uma forma genuína, confessa e toma atitude no coração, eu vou abandonar o adultério, eu vou abandonar a mentira, eu vou abandonar a avareza, eu vou abandonar a idolatria, eu vou abandonar a prostituição, eu vou abandonar a imoralidade, eu vou abandonar o orgulho, eu vou abandonar a fofoca, eu vou abandonar a prática do pecado, eu estou arrependido, eu vou levantar a mão e confessar. Então o Salvador fica de pé e diz: hoje veio salvação para nós. Oh glória! Louvado, engrandecido e exaltado é aquele que salva, aquele que liberta, aquele que transforma. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. Só está tendo este culto aqui por causa da salvação. Terceira verdade sobre a salvação. Essa verdade eu amo porque no orgulho do homem. Essa verdade aqui é no orgulho do homem. Essa verdade é aqui na cara dos pregadores que pregam de forma errada a palavra do Senhor. Qual é a terceira verdade, irmão Elvis? A salvação é impossível ao homem. Eu vou falar de novo, que é para nunca mais você esquecer. A salvação é impossível ao homem. Enquanto nesse texto de Zaqueu, que era rico, mas se arrependeu, tem outro texto do jovem rico que abandonou Jesus por causa de riqueza. Lembra do texto do jovem rico? Jesus estava pregando a salvação para o jovem rico. Jesus queria que o jovem rico seguia ele, renunciava o que tinha que renunciar. Jesus pregou tão forte, mas tão forte, tão duro, com tanta verdade, com tanta justiça e principalmente com tanto amor, que depois dele pregar sobre a salvação, os discípulos de Jesus, ao ouvir isso, os discípulos perceberam que a salvação ao homem é impossível. Isto é, o homem e a mulher se salvar é impossível. Aí os discípulos chegou para Jesus e disse: Senhor, como que o homem não pode se salvar? Aí Jesus respondeu para eles e disse: isto que é a salvação. Jesus disse: a salvação ao homem é impossível. Agora preste atenção. Jesus disse que a salvação ao homem, a todos nós, é impossível. Mas graças a Deus tem uma vírgula. E depois da vírgula Jesus disse assim: mas o que é impossível para o homem é totalmente possível para o nosso Salvador. É extremamente possível para o nosso Deus. Por que que a salvação ela é impossível para o homem? Efésios capítulo 2, versículo 9. Para que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Ninguém vai poder chegar no céu e dizer: eu sou salvo porque eu pregava, eu sou salvo porque eu louvava, eu sou salvo porque eu estava na igreja. Ninguém vai poder bater no peito e dizer para Deus que merece a salvação. Nós não merecemos a salvação, mas o Senhor, com o seu amor e com a sua misericórdia, com a sua bondade, com a sua graça e com o seu perdão, nos alcançou. Por que que a salvação não pode ser conquistada pela força humana? Por que que a salvação não pode ser conquistada pela nossa força intelectual? Por que que a salvação não pode ser conquistada com a nossa sabedoria? Porque quem conquistou a salvação na cruz do Calvário não foi eu e não foi você. Quem conquistou a salvação foi Jesus Cristo. Não tem como conquistar uma coisa que já foi conquistada há 2000 anos atrás. Não tem como pagar pela salvação. Não tem como pagar uma coisa que Jesus já pagou há 2000 anos atrás. Não podemos pagar uma dívida a qual o Senhor quitou lá na cruz do Calvário.
A tua oração não te salva. Você não ora para ser salvo, você ora porque é salvo. Vir para a igreja não te salva. Você vem para a igreja porque é salvo. Se consagrar em santidade não salva ninguém, porque você só tem santidade e se consagra porque é salvo. A salvação não é mérito humano, não é por força humana. A salvação é pela graça, graça, amor de Deus. O processo de libertação é depois de receber a salvação de forma gratuita. A palavra do Senhor diz que não importa qual é o pecado de uma pessoa, que ela leva de imundícia no pecado. A palavra do Senhor nos revela em Romanos capítulo 5, versículo 20, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é maior do que o seu pecado. A graça é maior do que o diabo. A graça é maior do que a condenação eterna. A única coisa que nos condena a passar a eternidade no inferno é dizer não para Jesus, é rejeitar a graça e o amor do Senhor através de Jesus. O versículo que lemos prova isso. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Como já está condenado? Tem várias pessoas que vivem no pecado, e a Bíblia diz que já está condenado. Primeira condenação aqui não é condenação ao inferno. Já está condenado em quê? No pecado. E se não se arrepender da primeira condenação, porque é impossível se libertar do pecado sem antes aceitar Jesus. É impossível abandonar a iniquidade sem antes aceitar Jesus. Se não se arrependemos, somos escravos de Satanás, escravos do pecado, estamos condenados a viver no pecado. E se não se arrepender, nós vamos participar da condenação ao inferno. Quem crê nele não é condenado, é salvo. Mas quem não crê já está condenado ao pecado. Se não se arrepender, vai ser condenado ao inferno. Por que que isso acontece? Está no versículo que lemos. Porque não crê, não acredita no unigênito Filho de Deus. Como receber a salvação? Crer no Senhor Jesus e aceitar Ele como seu Senhor e Salvador. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas essa mesma graça pregada pelo mesmo apóstolo Paulo, em Romanos capítulo de número 6, o mesmo Paulo vai dizer que essa graça, esse amor, não nos permite viver na prática do pecado. Que essa semente fique plantada no seu coração. Você que é salvo, tenha certeza da sua salvação. É pela graça. Não viva no pecado. Isso não quer dizer que você não peca. Iniquidade, viver no pecado é uma coisa e pecar é outra. Não viva no pecado. Mas 1 João, capítulo 1 e o capítulo 2, João diz que nós temos pecado. E além de nós ter pecado, está escrito também que nós vamos pecar. Aí João diz: filhinhos, não pequeis. Mas como João sabe da fragilidade humana e Deus sabe, João diz assim: não pequeis, mas se pecar, vocês sabem que nós temos um advogado fiel e justo para nos perdoar. Só de um pecado? Não, de todos os nossos pecados. Jesus é tão bom e tão extraordinário que Ele não só perdoa os nossos pecados, Ele nos purifica de cada um deles. Então não se esqueça que a salvação, em primeiro lugar, é pela graça. Segundo, não vem das obras. E terceiro, a salvação ao homem é impossível você se salvar. Só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus transforma. Fique de pé e aplaude ao nome de Jesus. Meus irmãos, tem alguém no nosso meio que ouviu a palavra do Senhor e foi convencido não pelo pregador, mas pelo poder da palavra. Tem alguém no nosso meio que foi convencido pelo Espírito Santo, conforme o Evangelho de Jesus escrito por João capítulo 16. Se esta pessoa foi convencida do pecado, do juízo e da justiça, e se nessa noite você quer tomar essa atitude,
de arrepender, confessar e largar o pecado. Você que nunca confessou Jesus pela primeira vez, Deus te chama hoje. Deus quer te dar esse presente hoje. Deus quer te perdoar hoje. Deus quer começar a mudar a tua vida hoje. Deus quer escrever o teu nome no livro da vida ainda hoje. Tem alguém que quer confessar Jesus pela primeira vez nesta noite? Só levantar a mão e o nosso pastor Dantas vai orar por você. E você vai se alegrar e fazer a festa aqui na terra. E o Deus que te salvar vai se alegrar e fazer a festa no céu. Imagina Deus fazendo a festa por você. A salvação é a maior alegria. Alguém para aceitar Jesus pela primeira vez? Alguém no nosso meio que se afastou do Evangelho, se afastou da presença do Senhor, entende que precisa voltar? Não é por tuas forças, é Ele que vai te capacitar pelo poder da graça a abandonar o pecado. Alguém que quer reconciliar? Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.